do Ministério Sarando Feridas, abre-se os portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, ative ali o sininho para que quando chegar notificações, você receba e compartilhe as mais ricas bênçãos. Esse ministério é diferenciado, porque nós fazemos sempre o convite de mestre de honra do Espírito Santo estar conosco. Amém? Pai, em nome do teu filho amado, nós convidamos nosso mestre e mentor Espírito Santo para estar aqui conosco, nos aderindo, nos corrigindo, nos ensinando pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, o Espírito Santo está aqui conosco e está aí com você também. E hoje nós vamos tratar um assunto bem interessante, que muitas pessoas têm um pouco de dúvida. Anota aí. Como ouvir a voz de Deus? Certo? Então, a primeira chave, nós vamos ler a passagem bíblica no livro de Isaías. Isaías 55, no versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: escutai-me, vinde a mim, ouve-me, e haveis de viver, e farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas de Davi. Então, o primeiro passo é, anota aí, tenha um horário específico para ele. Geralmente os melhores horários são meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas. São horários dos portais. Esses portais, eles são muito mais poderosos e ativados. Não que os outros horários não sejam, mas são horários ligados a Israel, ao povo verdadeiramente qual o Senhor escolheu como colher dos seus olhos, certo? Então, quando eu tenho um horário com o Espírito Santo, as coisas começam a mudar. Então, tire um tempo para o Espírito Santo, tá? E o que você vai fazer? Você vai pegar uma cadeira, se você preferir, ou sentar na beira da sua cama e convidar o Espírito Santo para falar tudo com ele. Mas tudo que você imagina, não deixe nada em branco. Principalmente os aborrecimentos, as chateações, as condutas errôneas que fizemos e ouvimos também. Tá certo? Não deixe nada passar batido. Então, para se ouvir a voz de Deus, tenha um horário com Ele. Tenha um horário com Ele, certo? E nunca mais deixe de ser sincero. A sinceridade acima de tudo, tá bom? O segundo vai ser automático do primeiro, que é exercitar a ouvir a voz de Deus. Então, silêncio na meditação. Entre 10 a 15 minutos por dia, você vai exercer isso. Não é de um dia para o outro. Quando a gente começa a romper algumas barreiras espirituais, tudo que sai fora de rotina, do dia a dia, é algo mais demorado para se conquistar. Um atleta de alto nível, ele tem que exercitar todos os dias os seus músculos para que quando ele for para a competição, numa Olimpíada, ele seja autenticado, que ele consiga avançar em milésimo de segundos, em movimentações perfeitas, mas isso é treino constante, 8, 9, 10 horas. E para o mundo espiritual é a mesma coisa. Eu tenho que me retirar um pouco de tudo, afastar de todos os barulhos tóxicos, para que eu sinta a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não é somente uma coisa, costume estar em culto, e você entrar de uma forma e sair de uma outra, e você não sentir nada. Porque o nosso verdadeiro culto começa de dentro do nosso ser, da nossa casa. Quando nós vamos para a comunidade, para a egrégora, para aquele ministério, é um complemento daquilo que você cava durante as horas na sua casa. Fazendo almoço, na janta, limpando a casa, cuidando de criança, cuidando de marido e um monte de coisas. Então, qual é o tempo que você tem, tá? Exercite esse silêncio. E você pode ler essa passagem lá no Salmos 46, do versículo de número 10, certo?
Salmos 46, no versículo de 10, que fala assim, ó: cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre todas as nações, e serei louvado nessa terra. Então, para ouvir a voz de Deus, tem que haver um silêncio. Chega de batalhas naquele período. Exercite. Irmã, é impossível para mim. Mas quando nós queremos alguma coisa, nós fazemos abstinência de algo, tiramos alguma coisa. Quando a pessoa tem um foco, querido, ela vai atingir a sua meta. Então, para ouvir a voz de Deus, você tem que ter foco, objetivo e meta. Anotou? Foco, objetivo e meta. Assim, na vida circular, não temos o foco para atingir as melhores vendas, as melhores notas, os melhores concursos? Pois com o Espírito Santo é a mesma coisa. Para se ter sensibilidade do Espírito, eu tenho que ter o objetivo, as metas e os focos, com certeza, tá? E aí, você vai silenciar meditando na palavra. Então, de acordo com o que você lê a palavra e grava alguns versículos, você vai silenciar. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guie-me mansamente águas tranquilas e refrigerar a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, e preparas uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão por longos dias de vida. E assim sucessivamente, tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro, você vai anotar aí: oração contemplativa. Já vai abrindo a Bíblia no Evangelho de João, tá? Evangelho de João, no capítulo 16, que é maravilhoso, no verso 13. Então, esta oração contemplativa, você vai executar o quê? Você vai fazer perguntas, tá? Eu até anotei aqui algumas aqui e vou passar para você algumas sugestões, tá? Não quer dizer que tem que ser exatamente essas, mas eu vou trazer para você inspiração, tá? Inspiração, tá certo? Então, João 16:13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então, queridos, não adianta mentir para o Espírito Santo, ele sabe de tudo. Ele é o Espírito da verdade, compreendes? Você está compreendendo do que hablando da palavra de Deus? Sim. Porque a palavra, ela nunca volta vazia, ela sempre vai encontrar a guarita de um coração. Ou que fica na beira do caminho, ou que fica em pedregais, ou que fica entre espinhos, ou aquela que vai produzir em uma boa terra, 30, 60, 100 por 1. Então, sempre de quatro palavras anunciadas, uma ela vincula. E eu sei que você que está aqui me ouvindo, você é a árvore frutífera. Simples assim. Se você parou aqui nesse estudo, é porque você tem propósito, objetivo e árvore frutífera. Não sou eu que falo, mas é o Espírito de Deus que convenceu você para estar nesse vídeo. Aleluia. Amém? Glorificado o nome do Senhor. Então, eu vou sugerir aqui para você algumas perguntinhas. Você vai fazer essa oração contemplativa e pegue um papel, um caderno e já anote durante o dia as perguntas que você quer falar, tá bom? Eu vou sugerir algumas aqui, ó. Quem o Senhor deseja que eu me torne nessa situação? Por exemplo, tá com uma situação financeira, tá com uma situação no casamento. Senhor, a esposa, como posso melhorar mais o meu cônjuge? O marido, Senhor, como eu posso atingir mais o coração da minha esposa? E os filhos assim por diante. O que o Senhor quer me ensinar hoje? Tá? Há algo em meu coração que precisa ser transformado? Que pessoas devo tomar para cumprir sua vontade para mim?
Porque, queridos, muitas das vezes existem coisas que vai ser uma egrégora, um conjunto de pessoas que vão ajudar a sua promessa a avançar. Ninguém faz nada só. Jesus, para se cumprir o ministério, ele teve uma equipe de 12 discípulos para que fosse realmente testificado das suas bênçãos, do seu ministério, ou seja, contemplado, sabe? Realmente, não, está testificado, tá? Um grupo de pessoas, então aquela equipe exerceu ali para testificar daquilo que Jesus ia fazer por nós. Então nós não fazemos nada só. Existem pessoas ao nosso redor que vão contemplar, que vão testemunhar daquilo que você é em Cristo Jesus, certo? E depois, como posso agradar ao Senhor mais na profundidade? Essa é uma pergunta boa, né? Quem, Senhor, quer que eu alcance hoje, né? Ajude alguém hoje. O que está me impedindo de ouvir a sua voz claramente? Isso é uma pergunta muito importante. O que está me impedindo? Ficar tempo nas redes sociais ouvindo coisas fúteis? Ouvindo músicas que não agregam nenhum valor? Lixo tóxico auditivo, lixo tóxico visual? É alguma coisa que está me corrompendo? Não estou perdoando alguém direito? Você vai se questionando. Tá? Que áreas da minha vida preciso de mais entrega? Aí você vai silenciar em certos momentos para você ouvir a resposta. É de um dia para o outro? Não, é treino, é técnica. Tem semanas que vai ser 15 dias, 20 dias para você obter respostas. Como posso crescer em minha fé e confiança no Senhor? O que eu tenho que fazer para crescer? Ler mais a palavra, fazer um propósito de jejum, meditar nas escrituras, pegar um livro da Bíblia e ler ele contemplando detalhes e versículos. Senhor, que livro que o Senhor quer que eu leia? Senhor, tu quer que eu vá fazer o que agora com essa palavra? Sabe, você vai esmiuçando e você vai ver as riquezas das chaves que ele vai te revelar. Muitas vezes vai ser em sonho, vai ser em visões, vai ser em hinos que você vai ouvir, alguém vai falar alguma coisa. Até uma criança de qualquer momento pode falar com você. Animais, plantas, flores. Há uma contemplação, porque tudo evoca a Deus, certo? Como posso crescer em minha fé e a confiança no Senhor? Uma boa pergunta. Que promessa da sua palavra o Senhor quer que eu me apegue nesse momento? Porque todos aqui, queridos, que estão ouvindo esse estudo, têm promessas. Promessas que já se cumpriram, promessas que estão em andamento e promessas ainda que vão se cumprir. Mas existe uma condicional, tá? Uma condição, se vai acontecer ou não, vai depender daquilo que eu carrego, daquilo que eu creio, daquilo que eu exercito, das minhas crenças. Porque Deus pode usar pessoas para na boca de Deus usar para a sua vida e você, vai acontecer. Mas também se você não se movimentar para aquela promessa, queridos, vai vir o arrebatamento, ela não vai se cumprir. Exceto que muitas coisas vão ficar batidas, mas se agilize. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Deus prometeu para você viajar a tal nação, certo? Ok. Mas para eu ir para a tal nação, o que eu tenho que ter no mundo físico palpável? Eu tenho que ter meus documentos em dias, eu tenho que ter meu passaporte. Você tendo isso de mão, as coisas vão começar a se afunilar para que isso acontecer. Recursos vão começar a chegar. Porque o que adianta o Senhor prometer? O Senhor vai levar você a tal lugar, tal. Você toma posse feliz da vida e crê e aleluia. Mas aí não faz a sua parte. Não vai orando, não se encarrega de fazer as coisas físicas que são de documentação, de papéis, de fazer seu passaporte. E as coisas começaram a acontecer. Eu dei só um exemplo. E assim, todas as outras promessas. Eu quero ter um carro, eles prometeram um carro. Mas que carro que é? Que modelo? Que ano? Que cor? E como é que eu vou me programar para ter esse carro em tantos meses? O que eu tenho que poupar? Você está entendendo, queridos? As coisas não vão cair do céu assim. Existem coisas terrenas que eu e você temos que fazer, ok? Glórias a Deus por isso.
Então, você vai perguntar tudo para ele. Você pega o caderno e o papel e anote. Porque tem coisas contemplativas que você vai ter que detalhar. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. A quarta chave é você vai praticar a gratidão. É uma coisa tão simples, mas as pessoas passam batido. A gratidão ecoa para o universo de que você está satisfeito com aquilo que você tem, não aquilo que você vai atingir ou porque fulano, ciclano tem. Você contempla com aquilo que você tem, com a cor dos seus cabelos, a cor da sua pele, contempla a sua casa que você mora, a sua cidade, seu estado, a nação, o emprego que você tem ou ainda vai ter. Não importa, adore o Senhor. Vai lá em Isaías, em 1 Tessalonicenses 5,18 para a gente confirmar essa palavra. Dai graças em tudo e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então eu dou graça até quando fura um pneu, quebrou alguma coisa dentro de casa, um copo, uma jarra, uma garrafa térmica. Em tudo é graças, porque quando eu começo a vibrar na frequência dos botões da gratidão, da satisfação, querido, Mateus 6,33, anota aí, vai começar a agir na sua vida, porque quando eu busco o Senhor Deus de todo o meu coração, buscai, que é uma constante, o reino de Deus que está dentro de nós e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, pessoas perdem bênçãos porque primeiro estão pautados nas coisas terrenas. Mas eu e você, querido, nós temos que primeiro buscar as coisas do reino. Primeiro é o momento de adorar o Senhor, glorificar o nome dele, cantar com os passos, bater palma, sinetas, com harpas, com hinos, com som em 10 cordas. Vai lá, dê uma lidinha no Salmos 92. Dê uma lidinha lá, que coisa maravilhosa, tá? Para você contemplar as coisas do Deus Altíssimo. Amém? A quinta chave, você vai meditar no Espírito Santo, tá? Você vai se concentrar numa dessas promessas e ficar ali imaginando a cena, o horário, o momento. Se você está programando para uma viagem, está comprando um carro, vai se casar, vai querer ter um filho, vai ver netos. São tantas coisas, uma proposta de trabalho, um concurso público, vai tirar seu CNH, vai fazer uma formatura. Então você vai desejar aquilo, você vai imaginar a cena como você estivesse naquela formatura, naquela beca maravilhosa, louvando a Deus com aquele grupo de pessoas ali que estão se formando com você. Ou quem sabe um trabalho, abrir uma empresa, CNPJ, algo que você desejou. E você vai imaginar essa promessa já, assim, o cheiro, o gosto, tudo. Detalhes, tá? E para ficar na palavra, vamos lá ler em João 14, 26, tá? João 14, 26 fala o seguinte: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então, quando o Pai prometeu o Consolador, as pessoas esperaram lá em Pentecostes. Depois de 50 dias, desceu o Espírito Santo e pessoas foram contempladas ali. Tinham mais de 500 pessoas, mas ficaram ali apenas 120 e receberam a promessa do Pai. Então, continue acreditando na sua promessa. Se você tem uma viagem que Deus te prometeu uma família, te prometeu ir para uma nação, já veja aquela bola acontecendo para você, desejando ao teu coração. Independente do que ele te prometeu, imagine aquela cena acontecendo. E com certeza, filho, minha filha, daqui mais uns dias você vai comentar ali embaixo: eu conquistei pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tá? E se você tiver amargas de alguém, libere perdão, porque isso não vai levar a nada. Tá? E isso só vai dar aborrecimento e atrasar as promessas, tá bom? Então, medite nas promessas do Pai. Escolha uma, escolha duas, escolha três. Ah, eu tenho 5 promessas, irmã Sara. Então, medite hoje numa, depois amanhã na outra, e depois repete a cena.
E todo dia você fazendo isso, você já está se imaginando o que já aconteceu. Querido, mais cedo ou mais tarde vai ser assim, ó. Deus vai usar pessoas, circunstâncias, momentos, até pode ser um momento de dificuldade que vai se cumprir uma promessa. Porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós, ok? Então pode ficar tranquilo se você crê que como o Espírito veio, que o Senhor prometeu, Ele é fiel para com a sua vida também. Só que nós temos que ter uma condicional de executar algo para fazer também, certo? Nossa parte. E a sexta é você vai contemplar a natureza, ou na caminhada, ou andando de bicicleta, de carro, de ônibus, o transporte que for, aéreo, terrestre ou aquático, você vai contemplar a natureza do Senhor. Vamos para a palavra no Salmos 19, no verso 1, em nome de Jesus. Que fala o seguinte: os céus revelam a glória de Deus e o firmamento proclamam a obra das suas mãos. Então, quando eu estou andando, fazendo uma caminhada, contemplando os jardins, arranha-céus, borboletas, cobras, serpentes, tudo que Ele criou, eu estou dizendo assim: como eu te amo, Jesus. Como Deus, Tu é o Criador. O sol pela manhã, a lua à noite, com as estrelas, as chuvas também, os temporais, os ventos, o frio, o calor, a primavera, o outono e o inverno. Você contempla todas as estações. E cada uma da estação tem uma etapa da nossa vida. Então, contemple a palavra, a sua criação e tudo que está ao seu derredor. E com certeza, a sensibilidade do Espírito vai ativar no seu ser. E muitas das vezes, você vai ter mais a unção de ouvir a voz de Deus quando você está contemplando a natureza. Quando você vai até fazer um jardim, preparar uma horta, que você está mexendo ali com terra, com plantas, com adubo, com flores, como Ele vai falar contigo. Porque você está desprendido de qualquer barulho e você está focado na natureza, o cuidado de um bichinho, de um animal de estimação. Ele vai falar com você, tá bom? Então fique com essa palavra na tábua do teu coração e nós vamos orar. Pai, te adoramos, te glorificamos por esse estudo tão glorioso, junto com o nosso mentor, Mestre Espírito Santo. Que esta palavra, Pai, ecoe as nações, ecoe na tábua dos corações dos quebrantados aqui que estão ouvindo nesse exato momento. Que sabe, estão com um pouco de dor, chorando ou alegres, meu Pai, não importa. Que o bálsamo do teu Espírito Santo possa contemplar em o nome de Jesus. Está feito, está consumado. Amém? Fique na bênção, na paz do Senhor Jesus Cristo. E se você é novo aqui no canal, ative o sininho, contemple, porque muitas coisas boas nós vamos aprender juntos. Amém? Um shalom de Deus. Até a próxima em Cristo Senhor Jesus. Shalom.